Olá, boa tarde. Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos, consultores e consultoras que acompanham a Performance de Excelência. Vamos iniciar então mais uma live, tá? Hoje nós vamos falar sobre 5 passos para você fazer o planejamento da sua consultoria. Então, eu vou começar aqui a nossa aula de hoje pedindo para você compartilhar então essa aula com outros consultores ou outras consultoras que vocês conheçam e que precisam também aprender um pouquinho a mais sobre isso. Vamos partilhar? Vou fazer isso aqui também. Ok, feito. Já convidei aqui alguns consultores. Vou pedir para você fazer isso também. E eu vou começar então a nossa aula de hoje falando um pouquinho sobre planejamento da consultoria. Eu sempre gosto de começar a planejar a minha consultoria desde o momento em que o cliente entra em contato comigo. Na verdade, não é nem o cliente ainda, né? É alguma pessoa interessada em contratar a consultoria, alguém que tenha alguma dor e entra em contato comigo dizendo, olha, preciso de um consultor. Então, a partir daí, eu já começo a pensar no planejamento da consultoria. Então, falando sobre os 5 passos desse planejamento, como é que eu construo esses 5 passos? O primeiro passo, ele está ligado à nossa reunião de diagnóstico. Então, vamos supor, o cliente entrou em contato com você e falou para você, olha, eu preciso de um trabalho de consultoria. O que é que eu faço? Eu marco com o cliente, agendo e falo, ok, eu preciso então bater um papo contigo, fazer um diagnóstico e entender quais são as suas demandas, né? Não é numa ligação que o cliente liga para você e fala, oi, tudo bem? Estou precisando de um consultor. Então, eu agendo uma reunião com esse cliente. Normalmente, essa reunião inicial eu faço de forma online. Então, eu pego esse cliente, marco uma reunião com ele, coisa de 30 minutos, meia hora, e aí eu faço então um diagnóstico. Nesse diagnóstico, o que eu vou buscar desse cliente? Eu vou entender do cliente quais são as suas necessidades, quais são suas dores, o que ele precisa resolver com o problema, porque muitas vezes o que o cliente conta pra gente é o quê? O cliente nos conta o efeito e não a causa do problema. Então, nós, enquanto consultores, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos entrar em sintonia com esse cliente e nós precisamos entender desse cliente o que realmente está incomodando ele, o que realmente dentro da empresa desse cliente, o que dentro desse do negócio desse cliente precisa ser trabalhado, precisa ser desenvolvido. Já aconteceu comigo do cliente falar, olha, estou com um problema no RH. Ok, e aí vamos então fazer a nossa reunião de alinhamento, eu gostaria de fazer um diagnóstico, entender melhor quais são as suas necessidades. Ah, claro, vamos fazer. E aí marcar essa reunião com o cliente, começar a conversar com esse cliente e entender que o problema dele não era um problema de RH, onde ele responsabilizava o departamento de RH por alguns problemas de comunicação dentro da operação. E aí nós entendemos o que durante esse diagnóstico? Que ele tinha algumas falhas de comunicação dentro do processo operacional. Então não adiantava ele mexer dentro da área de RH. Ele teria que fazer todo um mapeamento e todo um trabalho dentro da operação dele.
E isso a gente só consegue entender realmente numa conversa bem clara e bem aberta com esse cliente, tá? Então, é muito importante que já na primeira reunião, na reunião de diagnóstico, que é o passo 1 desse nosso mapeamento, né, desse nosso planejamento, a gente já entenda então quais são as necessidades desse cliente. Vou dar boas-vindas aqui a todos que estão chegando, Cristina, Rose, professor Evandro. Nós estamos aqui falando sobre os 5 passos para a gente fazer o planejamento da nossa consultoria. E eu já falei sobre o passo 1, né? O passo 1, que é fazer uma boa reunião de diagnóstico, entender muito bem, saber ler nesse primeiro momento quais são as necessidades do cliente. Bem, um segundo passo, então, é o quê? É a gente fazer o escopo de trabalho. Bem, fiz a reunião de diagnóstico, entendi as necessidades do meu cliente, tá? Lembrando que as necessidades do cliente, muitas vezes, ela não está assim clara, né? Ela é colocada ali entre linhas. Então, nós entendemos bem qual é a necessidade desse cliente, nós entendemos bem o que esse cliente precisa naquele momento e aí nós vamos para casa. Obrigada, cliente, até a próxima reunião. Lembrando, né, que quando a gente fala do processo de comercial da consultoria, a gente já deixa a nossa segunda reunião marcada para poder fazer o agendamento e apresentar a proposta, mas isso vai ser o tema de uma outra live, tá? Então, fiz isso, pego todas as informações que eu coletei desse cliente e vou fazer o quê? Vou levar para casa. Cheguei, sento e vou montar o escopo de trabalho. O escopo de trabalho, ele nada mais é do que a solução que eu tenho para apresentar para o meu cliente. Então, a solução que eu tenho para apresentar para o meu cliente precisa estar alinhado com as demandas que ele me passou. E isso, o tempo e a experiência vai mostrando para a gente que muitas vezes nós temos dentro da consultoria alguns produtos pré-formatados, nós temos a nossa metodologia de trabalho, mas nós temos que lembrar também que consultoria é o quê? É você entregar uma solução para o problema do cliente. Então, é nesse momento que você vai escrever o escopo de trabalho que você precisa colocar o teu modelo de trabalho, a tua metodologia dentro de um padrão que vai atender a necessidade daquele cliente, tá? Então, você vai definir o escopo de trabalho. Você vai precisar colocar lá exatamente o que você vai entregar para o cliente. Então, o cliente solicitou que você faça os processos financeiros da empresa. Ok, o que você vai entregar para o cliente? Bom, eu vou entregar a gestão financeira para ele. Eu vou entregar o mapeamento do processo financeiro para o cliente. Eu vou apresentar todas as coisas que o cliente realmente precisa para entender a linha de trabalho que eu vou ter. Qual é a importância da definição desse escopo de trabalho, tá? É você não fazer aquilo que não foi contratado, tá? Durante um processo de consultoria, muitas vezes, acabam surgindo novas demandas. Durante o processo de consultoria, muitas vezes, a gente acaba saindo um pouquinho, né, daquilo que foi acordado, mas precisa ficar claro, no momento que eu vou apresentar a proposta comercial para o cliente, qual é o meu escopo de trabalho, o que eu vou fazer. Uma vez que você definiu o escopo de trabalho, nós vamos para onde? Nós vamos para a terceira etapa desse nosso planejamento. A terceira etapa desse nosso planejamento é o quê? É você definir
quais são as etapas que você vai executar esse projeto para o seu cliente. Então, vamos supor que o cliente, ele contratou o planejamento estratégico para a empresa dele. Ok, contratou o planejamento estratégico, contratou não, solicitou, né? Solicitou uma proposta para planejamento estratégico. O que é que você vai fazer agora? As etapas que você vai entregar esse planejamento estratégico. Então, você vai fazer o quê? Primeira etapa, diagnóstico. Segunda etapa, você vai fazer o quê? Você vai fazer o alinhamento com a equipe. Terceira etapa, você vai fazer a revisão do que já existe hoje. Você vai fazer uma revisão da identidade da empresa. Você vai fazer uma reunião com a liderança. Quarta etapa, vai construir a análise do ambiente interno e externo. Enfim, quais são as etapas que você vai executar o trabalho que você está propondo no escopo? Abre isso em etapas, tá? E isso, então, é o nosso terceiro passo. No quarto passo, você vai precisar, então, dedicar bastante tempo. Por quê? Porque chegou a hora de você definir quantas horas você vai demorar para fazer cada etapa que você definiu. Então, você percebeu que durante o planejamento da consultoria, tá? Eu nem vendi a consultoria ainda, eu só fiz uma reunião com o meu cliente de diagnóstico, mas eu já estou construindo toda a jornada que eu vou executar dentro do meu cliente. É isso que precisa ser feito quando nós falamos de planejamento, tá? Então, é bastante importante que você fique atento no momento da construção da estrutura. Eu nem mandei a proposta para o cliente ainda. Só que se nesse momento inicial, aonde você está estruturando o teu processo de consultoria, a forma com que você vai entregar o trabalho para o teu cliente, você não definir aí o que você vai fazer, que é o escopo, as etapas que você vai cumprir e o tempo que você vai demorar para executar cada etapa, existe uma grande possibilidade de você acabar não entregando o que foi acordado, ou não conseguindo cumprir o prazo, ou pior do que isso, tomando prejuízo. Por quê? Porque se você não conseguir mensurar exatamente quais são os tempos que você vai dedicar para executar cada etapa do teu projeto de consultoria bem definido agora, para você poder cobrar por isso, formar o seu preço de consultoria, o que vai acontecer lá na frente? Você vai ter que dedicar mais horas, e sua hora de consultor tem um custo, e esse custo vai sair do teu bolso. O Hermínio está dizendo aqui, prazos é como parcela de carro e propósito nunca acaba depois de vários carros a serem obtidos. Então, prazo é prazo, né? Se eu tenho um prazo determinado para cumprir a consultoria, não sei se foi isso que você quis dizer, né, Hermínio? Mas se eu tenho um prazo aqui definido para cumprir o meu processo de consultoria, horas definidas no meu projeto, e eu preciso dedicar mais tempo do que eu mensurei, eu saio no prejuízo. Por quê? Porque eu não estarei recebendo por isso. E eu tenho um compromisso com o meu cliente de fazer a entrega. Então, esse quarto passo é o passo mais importante da sua construção desse planejamento. Por quê? Porque se você não consegue definir muito bem quanto tempo você vai demorar para executar cada etapa do seu planejamento, o que vai acontecer lá no final? Você vai tomar prejuízo, está bem? E você precisa lembrar, quando você for definir esses prazos, do trabalho que você faz quando você está com seu cliente, atendendo esse cliente diretamente, mas também
do trabalho que você faz quando você está preparando o atendimento para esse cliente, tá, consultor? Então, é importante para a gente que trabalha com consultoria, né, eu me incluo nisso, nós fazermos o quê? A gente entender que eu tenho horas de atendimento e horas de preparação para a consultoria. Dificilmente eu saio para atender um cliente ou entro numa reunião online sem me preparar para aquela reunião. Eu preciso fazer o quê? Eu preciso abrir o meu planejamento, eu preciso entender o que eu vou executar naquele momento, eu preciso muitas vezes preparar uma ferramenta, eu preciso, em algumas situações de consultoria, eu preciso fazer uma análise de um sistema, eu preciso preparar uma planilha, eu preciso preparar ou executar um documento. Tudo isso são horas de consultoria que precisam estar contempladas no momento que eu faço o planejamento da minha consultoria etapa a etapa, ok? Tem alguma dúvida até aí? Se tiver, pode deixar aqui nos comentários, está bem? Que no final dessa aula eu respondo para vocês, certo? E eu vou então para o quarto passo. Mas antes de falar do quarto passo, eu quero convidar você que está assistindo essa live, né? Eu não sei se você já está inscrito ou não, mas vai acontecer agora, no dia 26 de janeiro, o mapa do consultor de sucesso. Nós vamos fazer uma aula incrível, onde eu e a Débora, aqui da Performance de Excelência, nós vamos compartilhar com vocês etapas que um consultor precisa cumprir. Nós vamos colocar também comportamentos que um consultor precisa ter para ser um consultor de sucesso. Então, se você segue a gente aqui na Performance de Excelência, está assistindo essa aula agora, né? E não está inscrito no mapa de consultor de sucesso, vai lá na bio, clica no link, faça sua inscrição, entre no grupo do WhatsApp e você vai receber todas as informações sobre esse evento. Você também vai receber materiais que nós vamos compartilhar durante essa aula. E essa aula vai ser uma aula só para inscritos, tá? Então fique ligado, vai lá e faça já sua inscrição. Se você está assistindo essa aula posteriormente gravada, vai lá na bio, isso mesmo, Cristina, vai lá na bio e garante já sua vaga, faz sua inscrição, porque vai ser bem legal, tá bom? Então, voltando aqui para o nosso planejamento da consultoria, tá? Nós já falamos sobre 4 passos, né? Vou recapitular aqui com vocês. Então, planejamento da consultoria, ele começa a acontecer antes de vender a consultoria, tá? Então, o que é preciso fazer para fazer esse planejamento? Já compartilhei com vocês 4 passos, tá? O primeiro passo é você fazer uma boa reunião de alinhamento e poder fazer uma boa captação ali das necessidades do seu cliente, tá? O segundo passo é você ter um escopo claro, um escopo muito bem definido. O terceiro passo é você conseguir fazer o quê? Você conseguir dividir esse escopo em entregas, para que depois disso você consiga pegar cada etapa do teu projeto e colocar a quantidade de horas que você vai estabelecer para entregar isso para o seu cliente. Lembrando que essas horas, elas são fundamentais para que você possa precificar a sua consultoria, para que você possa executar o teu trabalho, para que você possa entregar com qualidade aquilo que você acordou com o seu cliente, está bem? Então, faça essa análise das horas da sua consultoria,
com bastante cautela, com bastante dedicação, entendendo realmente quais são as horas que você precisa colocar em cada etapa, tá? Lembre-se sempre, eu costumo fazer isso, tá? De colocar algumas horas, um percentual ali de 5 a 10% de horas adicional. Por quê? Porque essa hora adicional ao projeto são horas que muitas vezes a gente precisa fazer um atendimento extra para o cliente, alguma análise documental que precisa ser feita, que não estava contemplado. E aí você consegue fazer o quê? Você já contemplou isso dentro da tua proposta comercial, dentro do tempo da execução do teu projeto, e aí você não precisa toda hora ficar falando para o cliente, olha, está fora de escopo, olha, está fora de escopo, olha, está fora de escopo. Então você coloca essa margenzinha pequena para que você consiga atender o seu cliente com muita qualidade, com muita dedicação, tá bom? Ah, Gisele, mas lá no final do contrato eu não usei as horas. O que eu faço? Fico com essas horas? Não, eu não acho legal, tá? Então, se chegou lá no final do contrato, você ainda tem horas em haver, você pode dar um treinamento extra para o seu cliente, você pode fazer um atendimento a mais, você pode fazer uma entrega extra para o seu cliente que ele não estava esperando, mas que você já contemplou nas suas horas de trabalho. Então, você consegue realmente entregar para o seu cliente, surpreender o seu cliente com uma entrega over delivery, né? Uma entrega a mais do que você havia se comprometido. O quinto passo, então, para que você faça o planejamento da sua consultoria é você fazer a tua proposta comercial, tá? Então, você já fez toda a estrutura do teu projeto, você já estruturou todo o teu projeto de consultoria. Você já colocou o que precisa ser feito, você já colocou ali como que você vai fazer, quantas horas você vai gastar, e agora então você vai colocar o preço na tua hora, lembrar de colocar essa margem e montar realmente a tua proposta comercial para apresentar para o teu cliente, tá? Ainda não fechei a consultoria, vocês perceberam? Eu vou marcar uma reunião e eu vou apresentar essa proposta comercial para o meu cliente. Se o cliente aceitar o meu projeto e fechar comigo, eu já tenho o meu projeto de consultoria pronto. Eu vou sentar com o meu cliente e começar a executar aquilo que eu já planejei. Poxa, mas não é uma demanda muito alta de trabalho? Poxa, mas eu preciso dedicar tanto tempo na construção de algo que eu nem sei se eu vou fechar ainda? Eu prefiro, tá? Aqui na Performance de Excelência, nós preferimos fazer o planejamento durante a elaboração da proposta comercial. Por quê? Porque se o cliente fecha, eu sei exatamente aquilo que eu me comprometi com o cliente, eu sei exatamente o que eu vou entregar para o cliente e quantas horas eu preciso para executar esse projeto. E não tem surpresas lá no final, ok? Não existe surpresas. Então, eu faço essa estrutura, eu organizo isso normalmente em uma tabela, tá? E vocês conseguem aprender tudo isso e entender tudo isso que eu tô falando para vocês dentro de uma estrutura bem simples, dentro da Academia de Consultores. Talvez vocês já conheçam, talvez não, esse nosso projeto. A Academia de Consultores, ela é uma rede de networking, onde nós, consultores, nos reunimos para aprender coisas novas e para compartilhar conhecimento. Tá? Então, cada semana nós temos lá uma aula, existe uma plataforma onde essas aulas ficam armazenadas. Então, eu preciso saber como eu monto uma estrutura de uma proposta comercial. Tenho lá na academia. Eu preciso de uma aula para saber como é que eu faço o preço da minha consultoria. Tem lá na academia também, tá bom? Então, se você
Quer conhecer um pouco mais a academia? Manda uma mensagem pra gente aqui no direct que nós vamos entrar em contato com você e explicar como acontece a nossa academia de consultores e o nosso encontro semanal. Tá bem? Tem alguma dúvida? Vamos conversar um pouquinho. Quais são as dúvidas de vocês, além do que eu falei sobre planejamento da consultoria? Oi, Olivia, tudo bem? Marcelo, Wender. Isso aí. Então, é bastante importante, vou ressaltar para vocês, a gente ter um bom planejamento da nossa consultoria, tá? E o planejamento... Ah, obrigada, Cristina. Não ficou claro? O que não ficou claro? Manda uma dúvida aí que eu respondo para você. Quer que eu repita? As etapas aqui que eu passei para vocês, eu repito, não tem problema não. Vamos lá. Vou falar de uma forma mais resumida, mas você consegue ver também todo esse passo a passo, assistir a aula, tá? Então, como fazer um planejamento para executar a consultoria? Então, bem, o cliente entrou em contato com você, vou dar uma resumida. Vou fazer uma reunião inicial, tá? Vou fazer a nossa reunião. Nessa reunião, eu vou fazer uma análise, um diagnóstico do que o meu cliente precisa. Fiz o diagnóstico do que o cliente precisa, entendi quais são as dores, entendi quais são as necessidades do cliente, vou para um segundo passo. Vou escrever o escopo do meu trabalho. O que eu vou propor para esse cliente? Qual que é o escopo do trabalho que eu vou entregar para esse cliente? Ok, desenhei o escopo. Então, o cliente está querendo organizar as rotinas de trabalho dele. O que eu vou fazer então? Vou fazer um trabalho de mapeamento dos processos desse cliente. Olha, veio a demanda do cliente, vou mapear os processos. O mapeamento dos processos é justamente eu poder fazer o escopo desse cliente, tá? Ah, Cristina, ficou claro, entendi, tinha um nãozinho ali. Perfeito. Vou só então terminar aqui o review para poder fechar a nossa live. O terceiro passo, depois que eu defini o escopo, eu vou dividir isso nas etapas que eu vou entregar para o cliente. Então, etapa 1, o que eu vou fazer? Vou fazer um alinhamento, vou montar cronograma. Etapa 2, vou fazer o mapeamento do processo da área 1, da área 2, da área 3. Etapa 4, o que eu vou fazer? Vou fazer o desenho dos indicadores. Etapa 5, vou acompanhar se tudo está sendo executado. Enfim, fiz lá, etapa a etapa, o que eu vou fazer. Vou fazer o que então? Vou para o meu passo 4, que é estabelecer a quantidade de horas que eu preciso para executar cada passo. Fui lá, coloquei, mensurei quantas horas eu preciso para executar cada passo. Vamos então para a última etapa, monto a minha proposta comercial, entrego para o meu cliente e finalizo então o meu processo de planejamento da consultoria. Uma vez que eu entreguei para o meu cliente essa estrutura, tá? O meu cliente dando o ok, eu já posso fazer o que então? Eu já posso assinar o contrato e começar a executar o processo de consultoria. É isso que nós fazemos quando nós recebemos uma demanda de cliente. Claro que falar tudo isso é muito fácil, né? Mas no dia a dia ali, quando a gente vai colocar a mão na massa, surgem alguns desafios, mas você pode contar com a gente aqui da Performance de Excelência. Caso você tenha alguma dúvida, você pode mandar para a gente no direct, você pode enviar para a gente, para que a gente possa te ajudar também. Lembrando que dentro do mundo da consultoria, nós temos que procurar
agirmos em comunidade, né? Um ajudando o outro. Então, se você tem dúvida ou se você precisa de ajuda, entre em contato com a gente, ok? Mais alguma dúvida? Não? Então, por hoje é isso. É uma live bem curtinha mesmo. O nosso objetivo durante as nossas lives é o quê? É a gente trazer assim, ó, uma pílula de conhecimento. Algo que você consegue nos ouvir de uma forma rápida, já montar ali, ó, o que você pode executar e sair fazendo, tá bom? Gratidão a todos e nos vemos durante o nosso dia a dia de trabalho. Até mais. Tchau, tchau.